Muito bem, vamos falar do São Paulo. São Paulo que perdeu lá no Barradão no último sábado pro Vitória, né? 2-0. O time do Roger Machado até começou bem a partida e tal, né? Mas aí com 35 minutos, numa falha da defesa, o Kaká, ex-Corinthians, o Kaká fez 1-0. E a partir daí o São Paulo entrou muito naquele modo que o torcedor se acostumou a ver contra Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, ou seja, tem um domínio ali, mas é o arame liso, cerca, mas não machuca. E aí abusa de cruzamentos e consagra a defesa adversária, né? Então, meu caro André Ranieri, esse esquema que o Roger quer colocar, que é o favorito dele, com 2 pontas, às vezes dá certo. Mas é necessário que haja também mudanças ali no jogo, né? Para que o time não fique tão previsível. O Jair Ventura congestionou os corredores ali do Vitória e o São Paulo ficou emparedado ali. Não tinha opção, né? E aí facilitou as coisas pro Vitória, que conseguiu aproveitar os erros do São Paulo. E no segundo tempo, depois que marcou o segundo, poderia ter feito o terceiro e o quarto, né? Então como é que você viu esse jogo? O Roger tá precisando mostrar mais variação tática, meu caro André? Só mais um detalhe, além disso, os jogadores do São Paulo jogaram um pouco melhor também, né? Porque Exato. não foi só o Roger, né? Perfeito. Acho que a leitura que o Lima fez foi perfeita e a sua também, Danilão, no sentido... o Jair Ventura, a estratégia dele foi muito simples, né? Conhecendo o sistema que o Roger gosta, ele falou, eu vou neutralizar os pontas do São Paulo. Então você via os 2 laterais muito empenhados do Vitória e os 2 pontas também para fechar corredor. Então sempre que Arthur e Ferreirinha pegavam na bola, eram 2 jogadores na marcação. Esse é o primeiro ponto e para mim foi o pulo do gato da partida e o ponto aí para o técnico Jair Ventura. E outra coisa, que aí vai ao encontro do que você está falando, Danilão, quando você... como o Roger Machado decide por esse sistema, com pontas e com meio campo mais enfraquecido em relação ao meio campo que antes dele chegar estava no São Paulo, você depende muito mais das individualidades do que anteriormente, né? O São Paulo, para mim, antes da chegada do Roger, era um time mais coletivo e eventualmente jogadores, se não tivessem no seu dia mais inspirado, ainda assim o São Paulo funcionava em certa medida. Agora com essas mudanças do Roger, você depende muito do quê? Primeiro, um centroavante que consiga brigar com 2 zagueiros sempre e com efetividade, que é o caso do Jonathan Calleri. E pelo menos segurar a bola lá na frente um pouco. Né? Segurar. E aliás, o Jair Ventura, na coletiva dele, ele falou, né, que esse esquema aí privilegia o Calleri, que é um dos maiores cabeceadores do Brasil, mas o Calleri não estava, e ele ficou surpreso com o Roger insistir nesse jogo, né, nesse tipo de jogada. Pra você ver como a leitura do Roger não foi bacana, porque ele não tinha o Jonathan Calleri, você tinha o André Silva, ele não é um cabeceador no sentido de de conseguir brigar com os zagueiros, ele é de posicionamento. Então quando ele tá ali como um elemento surpresa, você tem um centroavante, ele tá como um segundo atacante, ele vai se posicionar bem e ele faz gols de cabeça. Agora colocar ele para brigar com 2 zagueiros pelo alto, ele não vai ganhar nunca, como aconteceu, ele não conseguiu praticamente tocar na bola. Tem um lance no jogo do André Silva que ele rouba a bola, uma saída errada da defesa do Vitória, ele rouba a bola, finaliza e quase faz o gol, acaba batendo fraquinho, foi uma boa chance, méritos dele, mas fora isso, acabou. Aí se você não tem os seus pontas extremamente inspirados, que foi o caso, o Arthur até que fez uma boa partida, mas ele estava muito bem marcado, e o Ferreirinha também muito bem marcado, então assim, você acaba sendo neutralizado com facilidade. Antes, repito, com o meio campo que se movimenta, Marcos Antônio, o Danielzinho, o próprio Bobadilha, se um tá mais abaixo, os outros compensam. Então, coletivamente, você consegue equilibrar. A sensação que eu fiquei o Roger foi lá, apostou num sistema, ele percebeu que não estava dando certo e ele não conseguiu corrigir aquilo no meio do caminho. A estratégia de jogo, o plano de jogo do Jair Ventura, ele encaixou 100% e o Roger Machado não soube neutralizar, não soube mudar o time do São Paulo com a partida em andamento. Então é isso, o Vitória ele nem soube sofrer, porque ele nem precisou sofrer. O São Paulo ele não criou grandes oportunidades durante o jogo. Os jogadores foram neutralizados e no contra-ataque o Vitória fez 2, mas poderia ter feito 3, poderia ter feito 4 e até goleado o São Paulo lá em Salvador. E um grande defeito, Danilo, Ranieri, Grilles, é o seguinte, você aposta nesse tipo de jogo pelo lado. Ali até os 30 minutos, o Enzo apoiou bastante, né? Então, quando o Ferreira não conseguia jogar pro Enzo, que ele fez alguns cruzamentos. O problema é o seguinte, você cruza na área, quem tá lá pra receber se você tá jogando aberto? O Danielzinho, que é baixinho, o Marcos Antônio, que é baixinho,
O Cauli, que não é tão alto e também não é aquele jogador de corpo a corpo com a defesa, e o André Silva, que também não é. Então, você consagra a zaga adversária. Exato, não adianta, sabe? É impressionante. Tem que falar também da ineficiência do Cauli, né? Nossa, que não está fazendo absolutamente nada no São Paulo. Então, o São Paulo praticamente com um jogador a menos no meio de campo ali. Então, não consegue criar nenhuma oportunidade. E também do Lucas Ramon, como foi estabanado, né? Essa expulsão atrapalhou demais o São Paulo. O São Paulo fazia um jogo onde a qualquer momento poderia fazer um golzinho ali, vencer por 1-0, abrir uma vantagem. Depois da expulsão, acabou com qualquer oportunidade. E a gente tem que destacar também a insistência do Roger no Cédric, né? É impressionante como o Cédric virou esse segundo jogador, esse segundo lateral do Roger. Ele abriu mão aí do Mike. Não sei se tem uma questão de empresários aí por trás, tá? Com relação a uma dívida que o empresário do Mike tem com o São Paulo, se tem alguma coisa a ver ou não. Mas é impressionante como o Cédric ganhou espaço e vai ser o lateral reserva sempre que o Lucas Ramon não puder entrar. Inclusive no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, né? Já que o Lucas Ramon caiu pra mim o nível do futebol dele, tá? Não é de hoje. Eu já falei há 2 partidas pro Marcão que eu tinha notado algumas coisas em relação ao Lucas Ramon, inclusive uma dificuldade em domínio de bola muito grande, assim, para um jogador profissional. Eu acho que nesse fundamento ele tá muito abaixo, né? E assim, não só por isso. Então, para mim, aqueles jogos iniciais talvez não sejam o Lucas Ramon 100%. Vamos aguardar, vamos ver. O torcedor do São Paulo estava com muito trauma na lateral direita, então o Lucas Ramon, ele atendeu bem, né? Supriu bem essa lacuna, mas vamos observar daqui pra frente. O Wendel é outro jogador, você falou do Cédric, mas o Wendel também pega o segundo gol, né? O Lucas Ramon, ele é expulso com 10 minutos do segundo tempo, e aí o gol do Vitória sai no finzinho do jogo. O gol do Ramon, olha lá para a jogada toda feita pelo lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa do São Paulo, onde está o Wendel. Pode notar que o Wendel, quando ele joga e os gols passam pelo setor dele, você não encontra o Wendel, você busca onde está o Wendel. O Wendel não está por ali. Então, do ponto de vista de marcação, o Wendel ele deixa muito a desejar. O Cédric também tem as limitações que a gente já conhece. E entrou o TT, né? Eu acho que, assim... O TT entra, ele tenta ali, corre de um lado para o outro, o jogo já estava meio que perdido, né? Ele mostra muita disposição e personalidade, mas é muito pouco, né? A situação já estava bem difícil quando ele e o Luca também, outro jogador da base, eles acabam entrando no jogo. Tá. Bom, vamos ouvir então, antes da gente ouvir o Roger, vamos ouvir o Marcão, nosso comentarista aqui do Futebol Energia em Campo Tricolor. Ele falou sobre essa partida. Fala, Marcão! Salve, salve, galera do Tempo de Jogo, Marcão na área, passando aqui para falar a respeito da derrota do São Paulo pro Vitória lá no Barradão, hein, pessoal? Infelizmente, o São Paulo não consegue trazer um bom resultado da Bahia, na minha opinião, por conta de 2 falhas individuais, primeiro do André Silva e depois do Lucas Ramon. Mas falando a respeito do jogo, galera, antes de falar das falhas, né, o São Paulo não pôde contar com 4 atletas, pelo menos, hoje considerados titulares, caso do zagueiro Sabino, do Bobadilha, do Luciano e do Caleri, mas mesmo assim, eu acho que foi o time que mais propôs na primeira etapa, mais concluiu a gol e só não conseguiu abrir o placar, porque o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, fez uma partidaça, principalmente no primeiro tempo. E o Vitória, que até então não tinha criado absolutamente nada, né, na partida, acabou encontrando o seu gol ali com o zagueiro Kaká, na minha opinião, numa falha grotesca do André Silva. Né, ele estava marcando o zagueiro dos caras e aí deixa o maluco passar nas costas dele como se fosse uma criança, né, e sai na cara do Rafael para poder abrir o placar lá no Barradão. Mas, pelo que tinha produzido na primeira etapa, eu imaginei que o São Paulo pudesse ter uma sorte melhor no segundo tempo, quem sabe empatar e virar o jogo. Não foi isso que aconteceu, porque o Lucas Ramon, logo no começo da segunda etapa, acabou acertando um chute na cabeça do meio-campista Mateuzinho do Vitória e acabou sendo expulso. Né, na minha opinião, a expulsão até é correta, não tem nem muito o que discutir a respeito desse lance. Chega atrasado o Lucas Ramon, comete essa falha grotesca e acaba deixando o São Paulo com 10 jogadores. E o Jair Ventura, especialista em ferrolho, em jogar no contra-ataque, né, de forma reativa, acaba, né, se valendo disso para poder, inclusive, já no final da partida, aí, marcar o seu segundo gol com o lateral esquerdo Ramon. Né? Então, para o São Paulo, que já estava, né, um jogo difícil ali com a equipe do Vitória à frente do placar no 11 contra 11, com 10 jogadores para buscar um empate ali, realmente ficava muito difícil. Perdemos algumas colocações ali em termos de campeonato brasileiro, em termos de classificação, mas podemos recuperar isso já no final de semana.
Mas antes disso, galera, tem o jogo da Sul-Americana nessa terça-feira contra o O'Higgins aqui no Morumbi, hein? Time esse do O'Higgins, galera, time chileno que acabou eliminando o Bahia na fase de pré-Libertadores, e com isso o time do Rogério Ceni nem na Sul-Americana está, porque caiu naquela primeira pré-Libertadores. Então o São Paulo que entra ligado nessa partida para não ser surpreendido, né? O O'Higgins, que acabou vencendo no Chile o seu primeiro jogo contra a equipe do Milionários, vem para disputar essa liderança aqui no Morumbi com o São Paulo. Mas eu acho que dentro de um cenário de normalidade, o São Paulo deve vencer esse jogo e aí sim assumir essa primeira colocação de forma isolada no seu grupo da Sul-Americana. Vamos torcer para que não tenhamos surpresa nenhuma. Firmeza, galera? Tamo junto aí. Bom programa para vocês. Valeu! Valeu, Marcão. Um abraço pra você. Boa. Antes do break, vamos ouvir rapidamente o Roger, que ele disse que o São Paulo teve domínio da partida e só saiu derrotado por erros individuais. Vamos ouvir. É difícil você dizer numa derrota do que você conseguiu atuar bem grande parte do jogo, né? A gente controlou a equipe do Vitória no primeiro tempo inteiro, né? Criamos as melhores oportunidades, mas falhamos, né, numa segunda bola de bola parada, né? Uma jogada que a gente sabia ou a gente sofreu um contra-ataque ou teria, né, uma jogada de bola parada do adversário, que seriam as formas mais claras que talvez o adversário fosse conseguir levar vantagem, né? Então, né, ali a minha exaltação um pouco mais clara ali foi por causa disso, né? Eu sou calmo de fato, né? Mas às vezes eu também fico um pouco mais exaltado, mas nada que comprometa ali, né? Eu tenho que estar sempre concentrado para extrair as melhores questões e passar para os atletas, né? Do jogo, o que falar de um jogo, né, que a gente controla bem o adversário, toma um gol de bola parada e depois toma um gol de contra-ataque, né? E no momento que a gente já estava, que eu abri o time mais, né, mesmo com a menos, a gente dominou o Vitória, né? Não finalizamos tanto a meta porque eles concentravam 8, 9, 10 jogadores atrás da bola e naturalmente você sofre os contra-ataques, né? E um desses ocasionou, né, numa saída da linha, né, e por consequência um desequilíbrio que gerou o segundo gol. Tá bom. Aí a palavra do técnico do São Paulo sobre essa derrota no sábado. São Paulo joga amanhã, hein, gente? Amanhã contra o O'Higgins no Morumbi, pela Copa Sul-Americana. Joga às 19 horas, né? No Morumbi é mais cedo, né? Com transmissão do futebol Energia em Campo.